e a gente não percebe que o essencial está dentro de nós. Que mesmo se a gente não tiver nada, mesmo se a gente não tiver R$ 1, a gente pode ir e fazer a caridade. Olá, amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez de retorno para o canal Lições de Amor, dentro do nosso quadro Paulatino, no qual nós trazemos pequenas lições para tempos difíceis dessa obra maravilhosa que é Paulo Estevam. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Gustavo Silveira. Por favor, Gustavo, se apresente. Ô, Patrícia, obrigado. Antes de mais nada, agradecer ao convite, né, ao carinho, à gentileza. Fica muito satisfeito quando recebe um convite desses para falar do Evangelho, para falar da doutrina espírita, principalmente, nesse caso, principalmente sobre a obra, né, Paulo Estevam, que é uma obra-prima, é o meu livro favorito. Quem me conhece sabe. É um dos poucos livros que eu li várias e várias vezes. E então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Silveira, faço parte da equipe do Café com Espiritismo, né? Um projeto aí junto com outros 3 amigos, a Larissa Chaves, o William Jacob e o Tarso Rodrigues. E estamos aí trabalhando e buscando essa reforma íntima, né, Patrícia? Que é o essencial, né? Perfeito. Minha gente, eu acho que nem o Gustavo sabe, mas a Larissa tem um estudo de Quando Voltar a Primavera, na Rede Amigo Espírita, né? E Sim. aí eu assisti um episódio que ela te chamou e muito, assim, preciosa a forma como as reflexões e os raciocínios que vocês dois, né, compuseram naquele dia. E Oh, aí que eu, beleza. eu achei importante que a gente trouxesse isso também para essa obra que também é maravilhosa, tão quanto, né, as de Amélia. Uhum. Sim, sim, sim. Emmanuel realmente ele soube unir romance com coerência histórica, com ensino moral, para passar a imagem de Paulo como ele realmente era, né? A proteção de Estevão. Assim, o cristianismo, não só na primeira época, né? No primeiro tempo, mas o cristianismo vivenciado por Paulo, né? Porque uma das coisas que é magnífica que a gente tira dessa obra é que como que Jesus lida com as coisas, né? E ele põe Paulo e Estevão para trabalharem juntos, né? Então isso é a vivência do cristianismo. Então quem não leu a obra, leia. É uma obra um pouco volumosa, né, Patrícia? Mas mas quem não leu, que tire um tempinho aí que vai valer a pena, né? Com certeza. E a frase, minha gente, que hoje nós vamos aqui trabalhar, é uma das preciosidades que a gente tem nessa obra maravilhosa, uma frase muito bela, mas também muito profunda, e que nos convida ao sacrifício. Quem nada tem, ainda possui o coração a dar. E antes da gente começar os comentários, vamos falar um pouco sobre o contexto no qual essa frase foi dita. Os irmãos Gesiel e Abigail, junto com seu pai Jochebed, acabaram de ser presos por conta do ato impensado do seu pai de atear fogo às terras de Licínio Minúcio. E enquanto dentro da prisão, contemplando o lado de fora, através das grades, Gesiel convidava a irmã a meditar sobre os ensinamentos e os estudos do dia anterior, quando, ao ler a lei de Moisés, falavam sobre aquela terra prometida que ele observava ao longe, mas não conseguia alcançar. E Abigail, um verbo inspirado, vai dizer ao irmão que, naquele momento, ao invés de nutrir insubordinação ou revolta, percebe a oportunidade da utilidade da prisão, porque, ainda que não tivessem nada a dar, ainda teriam assim um coração. É uma percepção difícil da gente ver hoje em dia, né, Gustavo? Com certeza, Patrícia. Porque essa fala da Abigail para Gesiel, ela
ela puxou para mim duas coisas essenciais. É que talvez, assim, num intuito muito bom de querer fazer as coisas bem feito, de querer, vamos dizer assim, produzir algo bacana, a gente acaba enfeitando demais aquilo que nós vamos fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer a caridade, mas eu quero fazer ela tão bem feita que eu quero levar a cesta, mas eu quero um papel bonito, eu quero uma coisa assim de marca, eu quero muito volume, eu quero doar a cesta, mas eu quero doar 1.000, porque uma só não adianta. Então a gente acaba trazendo necessidades, vamos dizer assim, supérfluas, que não são tão necessidades assim, para fazer o bem, e a gente não percebe que o essencial está dentro de nós. Que mesmo se a gente não tiver nada, mesmo se a gente não tiver R$ 1, a gente pode ir e fazer a caridade. Porque às vezes a gente vai como que, vamos dizer assim, desvalorizando, né, Patrícia, o sentimento, desvalorizando a própria oração. Então a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada para dar. Fala assim, você tem 5 minutos para fazer uma prece? Você tem... Eu me lembro aqui de um caso acontecido com o Chico, que ele queria muito ajudar uma região menos favorecida de Uberaba, ele queria fazer alguma coisa, mas naquele dia ele não tinha absolutamente nada para dar. Nada. Então, ele recebe uma orientação espiritual para que levasse água. Fala assim, leve apenas água para aquele povo, mas leve com amor, leve com coração, né? Então, vá assisti-los, mas leve com sinceridade, leve querendo fazer o bem e converse com eles. Então, Chico vai, leva água para distribuir para a população mais carente de Uberaba. Ele chega, começa a distribuir a água, conversa e vai conversando, tomando a água junto com eles. Quando todo mundo para perceber, vem um caminhão. Começa a chegar um caminhão. O motorista desce, vira para o Chico e fala assim, o senhor que é o Chico? Falou assim, sou eu que sou o Chico Xavier. Falou assim, então, essa entrega aqui é para o senhor, mandaram eu vir aqui. A hora que abre é um caminhão cheio de alimento. E aí o Chico fica espantado, todo mundo espantado, porque ninguém sabia de onde é que tinha surgido. E aí o caminhoneiro fala, aí o Chico pergunta, mas como é que você me encontrou aqui? Aí o caminhoneiro fala, olha, pediram para eu entregar no endereço tal, que era a casa do Chico, só que eu cheguei lá, não tinha ninguém, e aí um senhor me disse que você estaria aqui. E aí mandou eu vir aqui. O senhor era, então, depois descobre que era Bezerra de Menezes, mas o que tira disso? O que eu tiro dessa história? O Chico só tinha água. E foi a água que ele levou. Então, assim, quem nada possui, ainda tem o coração para dar, né? Porque muitas vezes a gente encontra as pessoas na rua e elas, às vezes, elas querem mais conversar do que uma comida, do que uma água, um refrigerante, uma coisa que você possa ofertar, que você possa comprar, né? Elas querem mais uma própria conversa, né, Patrícia? Então, essa fala da Abigail, ela é perfeita para a gente analisar a forma com que a gente vem fazendo a caridade, né? Porque aí a gente cai, assim, nessas necessidades, cai analisando essas necessidades que a gente cria e que isso gera aflição, isso gera preocupação, gera dor de cabeça. E, na verdade, o que Jesus pede de nós é para dar o coração. Se tiver algo mais, que bom, mas se não tiver o coração, tá. Se tiver só o coração, é tudo que a gente precisa, né? Excelente, muito bonito, Gustavo. Me lembrou do Cristo que às vezes pegava aqueles poucos recursos dos poucos peixes e dos poucos pães e multiplicava as nossas migalhinhas, né? Quantas Uhum. vezes essa escuta falta, chega algum irmão angustiado, não, eu já sei o que você tem a dizer, e a gente coloca palavras na boca da Na boca. pessoa, né?
completando os raciocínios. Sim, sim. E aí, Patrícia, o que que é importante? Exemplos de seres humanos, né? Exemplos de pessoas que fizeram muito, que trabalharam muito, como o próprio Paulo, né? Paulo, ele fez um trabalho, eu sempre que eu vou falar sobre Paulo, eu me arrisco a dizer que se não fosse Paulo de Tarso, a força que Paulo de Tarso tinha, talvez nós não teríamos o cristianismo do jeito que nós temos hoje, divulgado como nós temos hoje. Paulo foi uma peça-chave para a divulgação do cristianismo, com a força para fazer as viagens, com aquele entusiasmo, aquele ânimo inabalável para levar a palavra do Cristo, para ser desafiado, humilhado e mesmo assim manter a fé. Então, Paulo fez um trabalho grandioso. Mas quando a gente começa a analisar a vida de pessoas como Francisco de Assis, como Eurípides Barçanufo, como Madre Teresa de Calcutá, todos esses começaram assim, depois transformaram e fizeram algo grandioso, mas começaram assim muito pequenos, né? Eu sempre me refiro a Lívia, no romance Há 2000 Anos. O que que Lívia fez? Ela amou o companheiro, apesar da desconfiança, apesar de tudo aquilo que Públio Lentulus fazia ela passar, ela amou o companheiro e teve fé em Jesus. Isso não transforma o mundo, transforma o mundo dela. E é isso que Jesus pediu para a gente fazer. Não é fazer algo grandioso. Não é assim, não compensa, por exemplo, eu fazer um trabalho de sopa só se for para eu distribuir 200 pratos de sopa. Se eu distribuir um, mas eu sentar ali e conversar, né? Me pôr nesse trabalho, eu vivenciar esse trabalho. É isso que é o importante. Por isso que essa fala de Abigail, quem nada tem para dar, ainda tem o coração. Ou seja, você tem o seu sentimento, você tem o seu amor, você tem a sua atenção. Eu digo assim, que se você tirar o seu coração da caridade, você está fazendo assistencialismo. Aí perdeu, né, Patrícia? Aí perdeu a essência, perdeu. Aí vira lá a caridade material, né? Que os espíritos falam. A irmã Rosália tem uma mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade material é a caridade moral. Ela fala assim: a caridade material é muito fácil de ser feita. É só se você tiver dinheiro, você faz ela. Olha o tanto que ela é fácil. Você só precisa de dinheiro para fazer a caridade material. E mesmo se você não tiver, você pode pedir para alguém. Né? Não precisa nem você mesmo ter, você pode ir lá e pedir para alguém. A caridade moral, não. A caridade moral, que é a verdadeira caridade, porque quando os espíritos vão definir caridade na questão 886 do Livro dos Espíritos, eles não falam hora nenhuma de questão material, é benevolência, indulgência e perdão, é sentimento. Então, caridade é a moral, é a caridade moral que a irmã Rosália traz. Se eu não pôr o meu sentimento naquilo, aí deixou de ser caridade, né? Então, assim, é dar o coração, porque é isso que Jesus está pedindo de nós. Que seja para ajudar uma pessoa, mas que você ajude aquela pessoa, porque Lívia ajudou essencialmente Públio, que hoje é Emmanuel. Mas e aí? Adiantou ou não adiantou o trabalho? Quem que não está grato por Emmanuel? Quem que não vai agradecer a Lívia? Ela revolucionou ela e Emmanuel. Ah, mas é muito ou é pouco? Quem vai dizer que é pouco agora? Porque é ao longo do tempo que a gente vê a diferença, né, Patrícia? Então, a gente pode ir com dinheiro e suprir uma necessidade momentânea. Mas se a gente for com o coração, a gente vai suprir uma necessidade de séculos. Porque às vezes a pessoa está há séculos procurando alguém que escute ela. Está há séculos procurando alguém que ela possa desabafar e que possa aconselhar ela, que possa dar um norte. Né? Quantas pessoas se perdem por falta de um norte. E às vezes poderia ser resolvido numa conversa. Né? Então, assim, essa frase, ela tem tanto peso, daria para a gente ficar aqui horas e horas, né, Patrícia, conversando, porque ela evoca tudo isso, né? Ela evoca a caridade material, a caridade moral, ela evoca essas necessidades supérfluas que a gente cria
E aí eu penso assim, muitos dos desvios que teve no cristianismo foi porque quis fazer bem feito demais, quis enfeitar demais, criou necessidade que não existe e aí virou escravo dessas necessidades. E aí o trabalho fica muito mais difícil de ser feito, muito mais pesado. E não é isso que Jesus pediu, né? Perfeito. E talvez um dos maiores desafios da nossa era, né, Gustavo, tão tecnológica, seja justamente a gente fugir dessa artificialidade dos atos exteriores, como você bem traz. Porque às vezes me parece que a velocidade das informações que a gente tem contribui um pouco para essa grande ansiedade de ver logo os frutos do Uhum. serviço, né? E a gente esquece dos precursores do cristianismo que nos abriram os espaços e que nós agora somos os beneficiados. Então nós estamos, o nosso trabalho árduo beneficiará outros cristãos por vindouros, né? Perfeito, Patrícia, perfeito. Isso você falava, eu me lembrei. Humberto de Campos tem um livro chamado Estante da Vida. É um livro magnífico também, pouco conhecido. Mas no capítulo, se não me falha a memória, ele tem uma frase que ele diz assim: Deus usa o tempo e não a violência. Então a gente precisa acreditar nisso, sabe? Deus usa o tempo. Então, às vezes, a gente fica numa pressa, a gente quer que a pessoa mude. A gente quer que a pessoa. Então, você quer conversar uma vez, você quer dar uma esmola para uma pessoa que está na rua e quer que ela se transforme. Ou às vezes quer ali, por exemplo, eu acho assim, uma pena pessoas que criticam o trabalho de uma sopa, o trabalho de uma cesta. A pessoa fala assim: nossa, mas todo mês tem que levar a cesta para essas famílias? Eu falo, mas, meu amigo, 10 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, macarrão, não tem carne, não tem ovo. Você acha que uma por mês é muito? Uma por mês é muito. Então, a gente quer, assim, dar uma cesta e a pessoa se transforma. Dali para frente a pessoa toca. E aí vem essa frase: Deus usa o tempo e não a violência. Quando a gente exige uma mudança repentina de uma pessoa, talvez a gente esteja violentando a consciência daquela pessoa. E aí é engraçado, porque Jesus nos esperou pacientemente até que a gente caísse a ficha e falasse assim: nossa, eu acho que eu tenho que pensar no outro. Levou 5.000 anos para perceber que tem que pensar no outro. E quer que o outro aprenda isso em dias. Não é assim, né? Então, isso também é dar o coração, né? É dar o tempo do outro. É dar ao outro o tempo que ele precisar. Esperar que ele amadureça, que ele então floresça e frutifique. É um processo. Nós estamos nesse processo, todos estamos, uns com os passos na frente, outros nem tanto. Mas é também parte da nossa caridade, a caridade que a gente deve a cada um de nós, né? Respeitar o próprio tempo. Isso não é dinheiro, isso não é nada, isso é paciência. Isso é indulgência, que está lá na questão 886, isso é indulgência. Você dar ao outro o tempo dele. E aí vai sem esse imediatismo, né? Sem essa cobrança, essa coisa de que tem que ser para amanhã, que tem que. Calma, calma. Todas as casas espíritas que a gente vai ver aí levaram anos para serem feitas, né? Jesus vem numa região minúscula, dá a mensagem do evangelho e deixa o tempo levar a mensagem. Estamos aí, 2.000 anos a gente não entendeu ainda, mas vai para uma hora vai, né, Patrícia? Então Jesus não está com pressa, a gente também não precisa de pressa. A gente precisa fazer bem feito. Faça pouco, mas faça bem feito. Né? É melhor fazer pouco e bem feito do que muito e mais ou menos. Né? Então, realmente a gente atentar para o que é essencial. Né? A gente atentar para o que é essencial. Não é a velocidade, não é a quantidade, mas é a capacidade que eu tenho de pôr amor naquilo que eu estou fazendo. É isso é o denominador comum de todos os exemplos que a gente tem. Pode pegar de Cristo a Chico. Todos os missionários que a gente teve
encarnados na Terra. Nós os reconhecemos pela capacidade de amar aquilo que faziam, de pôr o coração naquilo que faziam. Se fizeram muito, se fizeram pouco, não importa. O que importa é que eles se atentaram ao que é essencial. Perfeito. Bom, Gustavo, eu queria que você, por favor, tecesse um comentário, porque nós estamos, nesse caso, diante de uma aflição pungente e que, invariavelmente, nós também estamos com esse flagelo invisível que nos coloca todos iguais perante a mesma dor, né? Tem uma mensagem de Emmanuel na obra Ceifa de Luz, que ele vai falar aflição e tranquilidade. Aí ele diz, é bom a gente observar que na Terra tem muita aflição gerando tranquilidade, mas também tem muita tranquilidade gerando aflição. Perfeito. Ele também tem uma outra hoje, no capítulo 12, chama Desespero, o capítulo. Então ele vai dizer assim, aflição é a cota de... Quando você termina de ler, né, a lição, você conclui assim, aflição é a cota de dor que Deus põe sobre a gente. E desespero é a cota de dor que a gente põe sobre nós mesmos. Então, assim, veio a aflição, a gente desespera. Ou, aí, o que ele diz aí, né? Veio a aflição, essa aflição é a que gera tranquilidade. Não é o desespero. O desespero gera mais desespero, mais dor. A aflição é o que Deus põe sobre mim. É aquilo que eu não me provoquei, ou pelo menos não intencionalmente provoquei, e aquela dor me encontrou. Quando eu passo por essa dor, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sem reclamar, quer dizer que eu estou aprendendo a lição. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E quando, vamos dizer assim, eu me desespero perante a aflição, eu estou dando uma cota de dor a mais. Essa cota de dor, ela não precisava, é uma cota extra. Então, é a questão de trabalhar um pouco de fé. Então, nós precisamos conceituar a aflição. Porque senão, a aflição gera tranquilidade. Então, eu vou ficar louco aqui. Não, calma, calma, né? Vamos com calma. Tem que diferenciar a aflição de desespero. A aflição, então, seria essa dor que nos encontra. Mas esse paralelo, agora já adentrando ao que você perguntou, a aflição gerando tranquilidade, tranquilidade gerando aflição, é essa tranquilidade, porque é essa paz do mundo, né? Nós precisamos entender essa questão de paz do mundo. E aí é importante, Emmanuel tem uma outra mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele fala assim, no processo evolutivo, qualquer descida é sempre fácil. Subir exige suor, trabalho, dedicação, persistência. Então, aquela pessoa que está muito tranquila, muito feliz, assim, está tudo bom para ela, tem que soar um alerta. Pode ser que ela esteja descendo, não subindo. Subir exige suor, trabalho. E isso para a gente é dor, né? Às vezes é dor. Então, a gente pega, por exemplo, um contexto como esse que nós estamos vivendo. De pandemia, todo mundo isolado, não pode viajar, não pode, ou não deveria, né? Não deveria viajar, deveria tomar os cuidados. É uma aflição. É uma aflição. Qual é a tranquilidade que ela vai gerar? O avanço da ciência, o avanço da medicina, nós começarmos a atentar ao que é essencial, porque às vezes eu costumo dizer assim, quando a gente está num ritmo muito acelerado e a gente não para, algo para a gente. Então, a gente está num ritmo muito acelerado, muita gente fazendo coisas sem saber por quê, de repente a gente é obrigado a parar para refletir. Não é? E aí, traz esse, por exemplo, já tem gente morrendo de vontade, morrendo de saudade de dar um abraço a outra pessoa. Então a gente começa a entender o valor das pequenas coisas, né? O valor de poder sair de casa tranquilo, o valor de poder encontrar um amigo, uma pessoa querida, conversar com ela, sem medo de estar transmitindo nada para ela. Então, assim, essa tranquilidade que vai gerar
é futuro, mas vai vir, porque o que nós estamos passando agora é aflição, não é desespero. Tem gente desesperando. Maravilhoso, excelente, Gustavo. Bom, Gustavo, quero te agradecer demais pela participação e te convidar para os comentários finais, por favor, fique à vontade. Ô, Patrícia, eu queria te agradecer muito a oportunidade, né? Pedir perdão pelas falhas, pelos equívocos que a gente sempre comete, isso não é, vamos dizer assim, nós não somos infalíveis, né? Então, sempre tem um equívoco ou outro. Mas te agradecer muito pela oportunidade, desejar que esse canal que está divulgando o bem, divulgando a doutrina espírita, que é o essencial, né? Que é o que a gente precisa fazer, divulgar e vivenciar a doutrina, mas esse esforço de divulgação, esse esforço de levar obras tão boas como Paulo Estevão, como Kardec, como, enfim, tantas outras obras, desejar que esse canal possa crescer cada vez mais, porque o objetivo é muito nobre e a cada um que nos ouve, né, que compartilhe, que chame outras pessoas para assistir e se inscreva no canal, porque isso ajuda essa mensagem a ser propagada, né? Então, assim, uma mensagem que não tem outro intuito que não de fazer refletir, de fazer pensar, não é, Patrícia? Então, assim, agradecer a cada um que nos ouviu, pedir essa ajuda, né, essa caridade da divulgação e desejar a você que você continue trilhando esse caminho, continue nesse esforço. Ele é muito árduo, né? Nós estamos aí com o Café com o Espiritismo e a gente sabe que o esforço ele é pesado, muitas vezes ele custa muito de nós. Mas desejar a você e a todos que de alguma forma querem promover a divulgação da nossa doutrina, que não desistam, que persistam, porque o trabalho ele não precisa ser grande, ele só precisa ser de coração, né, Patrícia? Então, muito obrigado. E precisando, né, o Simão Pedro que fala isso, ele diz que quando o convite é do superior, a gente não recusa. Então, precisando é só chamar, será uma alegria compartilhar com você mais momentos assim, tá bom? Com Obrigado mesmo. certeza. Obrigada a você, Gustavo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.